Avô, porque a primeira pregação dele nessa viagem aqui em Araguatins, Tocantins. É a primeira pregação dele aqui, né, tia? É a primeira. E eu quero que a gente leve essa gravação. Que esteja registrado. É, para vocês. Recordação. Recordação para vocês assistirem, né? Ficar lembrando do vovô mais ainda. Pois é, Olha, a gente tem que andar mais rápido, senão a gente vai perder a e a pregação. chuva está vindo e vai pegar nós. É. Você não acha? Será que a gente ainda vai comer pizza? Ah, menina, você tá lembrando da pizza? É só depois do culto. Pois é, a gente ainda vai passar na casa de um primo, alguma coisa do vovô. Ah, do Josué, o tio Josué e os primos. Não é isso? Isso. Estamos chegando, sabe? Tá, agora Vamos fazer filmar. silêncio e só filmar. É, isso aí. O apóstolo Paulo diz: quem me separará do amor de Deus? Ele diz: quem vai me tirar essa esperança? Ninguém. Ele na prisão, mas ele continuava dizendo, escrevendo cartas e dizendo às igrejas: continue naquele caminho, naquela intenção, continue. Nós sabemos que o caminho é estreito, mas o alvo é alcançado através do sacrifício. Hoje nós estamos no tempo de crentes, cristãos, que estão querendo caminhar no caminho largo, livre, mas nós sabemos que está ao contrário da Bíblia. O próprio Jesus diz que nós, enquanto vivemos aqui, teríamos tribulação, teríamos sofrimento. Não vamos fazer como os amigos de Jó. Os amigos de Jó disse: Jó, quem serve a Deus não passa por isso não. Aonde já se viu? E nós estamos hoje com o nosso missionário ali condenado à morte. Aí alguém diz: quem serve a Deus não pode entrar em condenação à morte. Mas nós sabemos que tudo isso pode acontecer, mas ele continua firme. O próprio Jesus é o nosso exemplo. A Bíblia diz que Jesus, quando foi levado ao monte para ser tentado, ali Satanás tentou ele de todas as maneiras. Tu estás com fome, transforma essas pedras em pão. Deus é todo poderoso, pode fazer tudo. Se tu é filho de Deus, ele não vai deixar que você passe fome. Transforma, você tem poder. E Jesus respondia a ele: nem só de pão viverá o homem. Tem muitos hoje que estão, como eu digo lá no Mato Grosso, né? Cangaia de jegue, né? Aqui todo mundo conhece, lá as pessoas não conhecem, são poucos que conhecem. Fala alguém viajar em um animal e a cangaia começar a entortar, ele tem que consertar, porque senão ele vai capotar, vai virar, não vai chegar, não vai alcançar o seu alvo não, porque vai virar a carga, né? Tem que andar nivelado. Não podemos pender muito para um lado nem para o outro. A Bíblia chega a dizer que não devemos ser demasiadamente crente e nem demasiadamente incrédulo. Temos que ter estabilidade. Ontem nós aprendemos ali na série um ensino muito bom sobre isso, né? Onde o nosso pastor falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o equilíbrio, né, do ser humano. Não adianta nós sermos crente de gravata, crente de, como se diz, de carteira, né? De nome, se nós não estivermos ligados com Deus, nada disso vai valer. Nós temos na nossa região muitos homens de Deus ali usados por Deus. É o que nós sabemos que nesses dias está acontecendo. Deus está derramando um poder muito grande sobre os crentes. Aleluia! Muitos crentes estão perdendo tempo. Eu uma vez me deparei ali com o irmão e ele disse: irmão, eu estou passando um vexame muito grande. Nós moramos na chácara aqui e o pessoal da chácara vizinha, eles foram embora, deixaram aqui para os filhos essa chácara, mas os filhos só vivem na droga, bebendo. E é meu vizinho, eu tenho 2 filhas moças em casa.
E eles ficam gritando tantas palavrão, dizendo tantas coisas feias de lá. E as meninas ficam apavoradas com medo dele. Porque nós moramos em chácara, distante das pessoas, né? O vizinho está acontecendo isso. E nós não sabemos o que faz. Eu falei, está bem facinho o problema para resolver. Ele, mas como, você? Eu falei, olha, você tem um poder muito grande nas mãos, rapaz, você não deve saber usar ele. Ele disse, faz aí uns 7 dias, alguns dias, um propósito, e você e sua esposa, de madrugada, levanta e começa a orar, impõe a mão para o lado dessa chácara e começa a repreender esse mal, você vai ver o resultado. A minha esposa está aí, ela lembra bem disso, né? Na chácara do irmão Ivaí. E aí eles fizeram, rapaz, com poucos dias a polícia foi lá, mas deu um rapa em tudo. Mataram gente para lá, esses bandidos. Acabou. Aí hoje em dia está o irmão Zezinho morando lá, um presbítero, na chácara. Glória a Deus. Chegou a paz. Aleluia. Por quê? Porque ele usou o instrumento que Deus deu para ele. Tem muito crente que ora bastante, pede a Deus, Senhor, eu quero poder, eu quero autoridade. E Deus dá o poder para ele, a autoridade, e ele esquece. Aí na hora da agonia, ele põe a mão na cabeça e corre, apavorado. Ele não sabe colocar na vontade de Deus. Senhor, segundo a tua vontade, eu quero que seja feito assim. Porque tem muita gente que às vezes ele diz, eu não aceito isso, Senhor. É uma afronta. Quem somos nós para afrontar o nosso Deus, né? Tem muita gente que está usando dessa maneira. Senhor, eu não aceito. Eu sou crente há muito tempo e não aceito isso. É uma afronta para Deus. Eu acredito que se alguém aqui é empregado e tem um patrão, ele não tem coragem de chegar no escritório do patrão e falar para ele, olha patrão, eu não aceito isso lá no meu trabalho, eu não aceito, porque ele vai ser demitido imediatamente. O patrão vai mandar ele embora. E para Deus, às vezes as pessoas estão juntinho com ele, adorando ele, louvando, e às vezes se depara com a situação e usa esses termos. É difícil. Nós temos uma palavra, ainda me resta alguns minutos. É um texto bem conhecido, se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, algum versículo, ou a parte B do versículo de número 21, vai falar sobre a parábola do filho pródigo. A parte B do versículo 21 diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. É um reconhecimento muito grande, né? É um tipo de humildade usada por esse jovem. Todos nós conhecemos essa história muito bem, de um rapaz que vivia bem com seus pais. A Bíblia nos diz que eles tinham uma fazenda, uma propriedade, alguns bens. E eu acredito que esse jovem, por andar com alguém mal intencionado, né? Alguém que não tinha responsabilidade, colocou-lhe na ideia de que ele era dono daquela fazenda também por ser filho. Ele tinha direito naquela fazenda. Ele tinha uma parte naquela herança, ou naqueles bens, porque ele chegou diante do pai. A Bíblia diz que ele chegou diante do seu pai e disse, pai, eu quero a minha parte que eu tenho. Nós sabemos que o filho herda as coisas do pai após a sua morte, né? Aí o filho é dono. Mas aqui não. Ele pediu logo antes, imediatamente. Por isso que eu digo, eu acredito que ele foi influenciado por alguém, alguma amizade. Mas a Bíblia diz que o seu pai não foi contra, entregou-lhe tudo o que ele tinha de direito. E às vezes nós também fazemos isso com o Pai do céu. Deus nos dá, aí nós queremos fazer do jeito que nós queremos.
do jeito que nós entendemos. A Bíblia diz que esse jovem pegou esta herança, esse direito que ele tinha, esse montante, saiu pelo mundo, mas ele não soube administrar, gastou. A Bíblia também diz ainda que ele arranjou muitos amigos, né? Pessoa com dinheiro é fácil de arranjar amigo, né? Diz que o amigo certo é na hora incerta, né? Quando você está no momento difícil, que você vai ver quem é seus amigos, porque naturalmente eles se afastam da gente. E a Bíblia diz que aconteceu assim com aquele jovem. Ele perdeu tudo que tinha. Depois que ele não tinha mais nada, os amigos sumiram, ficou sozinho. Mas ele caiu em si e disse: eu vou voltar para o meu pai. Às vezes até demorou uns dias, ele pensando: o que é que eu vou falar para meu pai? Como é que eu vou chegar lá? Eu pedi tudo que tinha direito, eu não tenho direito mais de nada ali. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele: pai, eu sei que eu não sou digno de ser seu filho, mas me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. A situação dele estava tão difícil que ele desejou ser empregado do seu pai. E às vezes a gente diz: não, mas isso aí é para um desviado. Isso aí é para um desviado, não é para nós que estamos constantemente na igreja. Irmãos, todos nós somos sujeitos a enfraquecer as nossas forças para servir a Deus. Os irmãos sabem que às vezes a gente vem para a igreja quase na marra, porque foi perdendo as forças. Às vezes pegamos aquilo que nós tínhamos, era bom de oração, era bom de cântico, um bom cooperador, mas ele, por uma coisinha de nada, ele abandonou tudo, levou tudo aquilo que ele tinha, aquele talento que pertencia a Deus, não era dele, mas ele pegou e levou, porque ele achou que poderia administrar a vida sozinho. Eu conheci muitos companheiros que eram uma bênção na igreja, ele estava de ombro a ombro com o pastor, de repente, por uma coisa e outra, ele sumiu, e foi um fracasso mesmo. Oxalá quando tem a oportunidade de voltar. A Bíblia diz que esse jovem voltou e seu pai estava esperando, estava de braços abertos, aguardando a sua volta. E quando ele voltou, chegou em casa, seu pai o recebeu, fez festa. Deus está trabalhando da mesma maneira. Isso é uma parábola que serve para todos nós. Às vezes nós pensamos, isso é uma parábola para alguém que está desviado lá no mundo. Não, é para nós mesmos. Nós temos que colocar na nossa mente: eu tenho que fazer algo pela obra. Aqui que tão bom esse ar condicionado, refresca, esses bancos. Mas nós temos que parar e pensar: será que eu dei mesmo uma moeda de 50 centavos para ajudar? Eu estou usufruindo. Será que eu estou de carona aqui na igreja? Foi feita uma campanha para comprar um relógio da igreja e eu fiquei quietinho, eu tinha condição. Será que não está acontecendo isso? Tem muita gente que começa a falar, pastor, e diz: eu sei que aqui na igreja não tem. Se eu não sentir de falar é porque não tem. Agora, se eu sentir de falar é porque tem. Deus sabe, né? Deus sabe o que faz. Quando o pastor me otorgou essa oportunidade e disse: olha, que o Espírito Santo fale aquilo que necessita, aquilo que fala não é para a igreja vizinha não, né, Roberto? É para nós aqui mesmo. Nós temos, a Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Às vezes por uma coisinha de nada nós perdemos o prazer. Ah não, eu já fui, sabe? Eu fazia, eu era animado, mas hoje, rapaz, eu sou crente, né? Mas sou crente, meu negócio é com Deus. Aí ele começa a pensar assim: eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho com Deus.
Mas a Bíblia nos mostra, desde o Antigo Testamento, ninguém chegou a Deus sem intercessor. Ninguém. A Bíblia diz que Deus escolhia sempre o homem. Escolheu Moisés, escolheu Josué, e foi escolheu. Primeiro escolheu Abraão, né? Abraão, sai do meio da tua parentela aí, que eu tenho grande coisa para fazer na tua vida. Aleluia. Hoje nós consideramos, nós temos pai Abraão, nosso pai na fé, porque ele foi escolhido. Hoje, se você chegar no Irã, como é um país muçulmano, e você disser eu também sou filho de Abraão, eles não matam. A briga lá é por isso com os cristãos, porque eles não querem que os cristãos sejam filhos de Abraão, mas eles que são. Só nós somos filhos de Abraão. O povo de Israel tem uma intriga muito grande, ou alguém, os vizinhos têm intriga muito grande com o povo de Israel, porque o povo de Israel é o povo que receberam esse nome, filho de Abraão. Então alguém de fora chega lá e disser que é filho de Abraão, vai correr risco de vida. Por isso que eles não aceitam, eles não têm ligação nenhuma. Mas o apóstolo Paulo diz que Jesus é a videira verdadeira. Aleluia. E Jesus foi lá e cortou os ramos verdadeiros. Foi cortado. Deus cortou os ramos verdadeiros. Porque eles não aceitaram o plano de salvação que Deus colocou sobre o homem. E pegou nós que era uma videira brava, né? Como é que é o nome? Gibuzeiro, como é? Hã? Jambuzeiro. Pegou nós que era jambuzeiro lá, que não produzia nada, uma videira. Pois é, videira brava. Ele pegou nós e enxestou na árvore. Nós somos de lá. Pois é. Nós somos enxertados. Aleluia. A Bíblia nos diz que nós somos filhos por doação, né? Foi adotivo, foi adotado. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus falou, eu vim para o que era meu, mas os meus não receberam. Mas todos quando receberam, dou-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Graças a Deus. Nós estamos aqui porque nós recebemos esse poder. Aleluia. De sermos feitos filhos de Deus. Oh, E aleluia. como é que nós vamos dar lugar para Deus fazer de nós o Filho de Deus? É conhecendo a palavra, é através da palavra. Está aqui porque